Fala, investidores, episódio 6 da série Analisando a Carteira de Inscritos. Dessa vez estamos aqui com uma carteira com o objetivo de fazer uma segunda fonte de renda, e já é uma carteira grande, mais de 100 mil reais investidos. Então vamos dar uma conferida como que essa carteira está. E aí, muito prazer, eu me chamo João e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Episódio 6 dessa série que todo mundo gosta, eu gosto, vocês gostam. A gente tem a chance de aprender, conhecer novos ativos, enfim. É uma série muito legal, eu gosto pra caramba. E dessa vez estamos aqui com o Eduardo. Ele é um escultor digital de 26 anos que aporta entre R$1.000 e R$2.000 por mês com o objetivo de fazer uma segunda fonte de renda. Cara, quando eu vi essas informações lá no Forms, que inclusive se você quer ter sua carteira analisada é só preencher o formulário que eu deixo aí na descrição. É rapidinho, não demora nem um minuto para preencher. É umas 4, 5 perguntinhas e o link da sua carteira. Quando eu vi lá escultor digital aportando entre R$1.000 e R$2.000 por mês, eu falei, que profissão é essa? O cara tá aportando bem, ele deve ganhar bem, é um cara super jovem, 26 anos. Daí eu descobri que escultor digital é aquela profissão que faz aquelas imagens em 3D, sabe? De rosto, de personagem. Tanto faz se é fictício ou vida real. Achei muito interessante e paga bem pelo jeito, né? Porque o cara tá aportando entre R$1.000 e R$2.000 por mês. Bons aportes. Então, sem mais enrolação, vamos ver como tá a carteira do Eduardo S. Não sei o que significa o S, mas o nome dele aqui tá Eduardo S. Ele aporta há pouco tempo, não é uma carteira antiga, eu vou colocar aqui desde o início para vocês darem uma olhadinha. Ele aporta aí há praticamente 16 meses, um pouco mais de um ano. Ele começou no mês de julho de 2024, agora estamos em outubro de 2025, pouquíssimo tempo e o cara já tem mais de 100 mil reais investidos, está voando. Ele usa aqui a interface antiga ainda do Investidor 10, então vamos dar uma olhadinha como está a rentabilidade dele. A variação vocês podem ver que está 5,39 positiva, e a rentabilidade 15,89. Então, 16 meses investindo com uma rentabilidade de quase 16, vamos arredondar aí para 1% ao mês, um desempenho muito bom. E num período ruim, né, pessoal? Nesse aí, um ano e pouco que ele investe, ele não pegou uma taxa Selic abaixo de 14%. Então, é algo que faz as dívidas das empresas ficarem muito mais caras, é algo que esmaga realmente a margem das empresas, elas pagam menos dividendo, então, devido a isso, elas acabam se desvalorizando. Fundos imobiliários nem se falam, né? Fundos imobiliários trabalham muito com alavancagem, então eles contraem dívida, às vezes atrelada ao CDI, o CDI sobe, a dívida fica mais cara, dá um rolo total. Vamos ver a composição então, como é que está a carteira dele em questão de composição. Ele tem 54% em renda fixa, excelente, ele está aproveitando o momento é de renda fixa, com a Selic a 15 tem excelentes oportunidades na renda fixa, e obviamente sem risco ou com risco muito pequeno. 4,77 em cripto, 12,53 em fundos imobiliários e 27,56 em ações. Então, uma diversificação muito boa, não tem nada para falar nesse sentido. Vamos ver aqui as 5 ações que ele possui em carteira. Ele tem um valor de 28.159 investidos, aqui ele tem uma variação negativa. Então isso significa que o preço que ele pagou nos seus ativos é mais caro do que eles estão hoje em dia. Vamos lá, a primeira de todas, classicona, BB Seguridade. Empresa excelente, não tem muito o que falar. Boa pagadora de dividendo, valorização absurda aí nos últimos anos. Então, empresa excelente para uma carteira previdenciária. Trabalha com o setor do agro aqui no Brasil. É um setor que não está indo muito bem. Mas mesmo assim, hoje em dia, olhando para a cotação das empresas, ela é uma das que tem a maior margem de segurança para a compra. Ele tem 300 papéis, a um preço médio de R$ 35,40 e atualmente valendo R$ 32,48. Então, aqui ele tem uma variação negativa de 8,25. Essa variação negativa é a relação entre o preço atual e o preço médio de compra. Uma rentabilidade de 1,32. Então vocês podem ver que mesmo ele perdendo dinheiro ali no quesito patrimonial, ele ganhou dividendos e transformou a rentabilidade dele em positiva. Próxima, Banco do Brasil, outra empresa excelente. Essas duas empresas aí, até agora, da carteira dele, eu também possuo na minha. Gosto demais. Banco do Brasil, mesma situação do BB Seguridade. Tem margem de compra, porém ainda tem um pouquinho de risco político ali envolvendo o Brasil, Estados Unidos, toda essa treta aí que passa direto na mídia, e sanção para lá, sanção para cá e ameaça. Vocês sabem, eu não gosto de entrar nesse quesito político, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então o Banco do Brasil, apesar de ter margem hoje em dia, eu não sei se é o momento de compra. Eu sinceramente eu não sei. Eu não vou deixar minha opinião aqui porque eu não sei. Para muita gente pode ser um momento de compra. Só que para mim, eu acho que ele tem chance de cair mais. Então se você compra muito pesado agora, quando ele cair mais, o que você vai fazer, sabe? Eu fico pensando nisso. Eu dei uma parada, eu não estou comprando Banco do Brasil agora.
Ele tem uma quantia de 385 papéis, a um preço médio de 23,77, atualmente valendo 20,70, então aqui ele está com uma variação negativa de 12,93%, por uma rentabilidade de menos 1,41 devido aos dividendos que ele recebeu. Petrobras, excelente empresa pagadora de dividendo, com risco político elevado, sim, essa empresa tem um risco político, não tem como a gente falar que não, mas o fato é, ela paga muito dividendo, isso não tem como negar. 250 papéis a um preço médio de 30,68 e atualmente valendo 30,02. Aqui uma variação negativa bem pequena de menos 2% e uma rentabilidade de quase no 0 a 0, menos 0,25 devido aos dividendos. Taesa, transmissão de energia, gosto demais dessa empresa. Dividendos com uma boa previsão, porque é uma empresa que trabalha com contratos de longa duração. Então é excelente também no quesito pagamento de dividendos. Ele tem 80 papéis a um preço médio de 34,11, atualmente 35,85. Então aqui ele ganhou tanto na variação, porque ele comprou mais barato do que está hoje em dia, quanto ganhou bons dividendos, o que elevou a rentabilidade dele para 16,95. E aqui, pessoal, Deere 3, uma empresa de engenharia, eu não conhecia antes de gravar esse vídeo. Eu fui pesquisar um pouquinho antes de gravar para não passar vergonha, né? E é uma empresa que me surpreendeu muito. Ela está desempenhando muito bem nos últimos anos, pagando alguns dividendos legais e com uma valorização absurda. Isso que é o legal dessa série, pessoal. A gente acaba conhecendo ativos que a gente jamais imaginaria estudar. E acabei conhecendo essa empresa que está tendo um bom desempenho, apesar de ter o risco ali de ser uma small cap. Ela é uma empresa menor, não é um grande tubarão da Bolsa de Valores. Trabalha com engenharia, né, com construção. Então, isso atrelado ao momento que a gente está vivendo hoje, com a inflação lá em cima, tira o poder de compra do pessoal, com a taxa de juros elevada, o que deixa os financiamentos extremamente caros, é uma empresa que pode sofrer um pouquinho, mas mesmo assim está desempenhando muito bem. Ele possui 5 papéis, ele acabou de começar a montar a posição aqui nessa empresa, eu acho. Um preço médio de 15,72, um preço atual de 14,68, uma variação de menos 6,59 e uma rentabilidade também de menos 6,59. Vocês podem ver que ele não ganhou nada de dividendo, porque a variação e a rentabilidade é a mesma coisa. Cara, olhando a carteira de ações dele, tá uma carteira boa. Poderia ter mais um banco, poderia ter mais uma seguridade, mais uma energia. E eu acredito que também poderia ter mais um saneamento, que é um setor que não tem na carteira dele e é um setor que tem muito espaço para crescer no Brasil ainda. Mas obviamente é gosto. Se ele gosta de ter uma carteira menor, mais enxuta, não tem problema nenhum com isso. Eu não sou o dono da verdade, mas eu botaria mais alguns ativos na carteira. Bora dar uma olhadinha agora nos fundos imobiliários que ele tem. Ele possui 3 fundos imobiliários apenas. Então ele gosta desse viés de ter uma carteira mais enxuta, uma carteira sem muita pulverização ali entre as classes de ativos, e é uma estratégia. Aqui ele tem 12 mil reais investidos, quase 13, né? Uma variação de 4,69, então ele está ganhando dinheiro no quesito de patrimônio. O primeiro fundo imobiliário dele é Mana 11, é um hedge fund, é como se fosse um FOF melhorado. É uma estratégia muito menos amarrada, ele pode fazer compras muito mais diversas. Pode comprar ações, pode comprar CRI, pode comprar empreendimentos. Não é igual ao FOF, que só pode comprar cota de outros fundos imobiliários. Então é o que ele tem maior concentração disparado. Ele tem 7 contas investido, 843 cotas, a um preço médio de 8,46 atualmente, valendo 8,74. Então variação positiva e rentabilidade mais positiva ainda por dividendos, que é o forte dos fundos imobiliários. Aquela geração de dividendo todo mês. Devido a uma lei, né, pessoal? Fundos imobiliários têm a lei que a cada 6 meses eles têm que distribuir 95% dos rendimentos. Então a maioria das gestoras optam por pagar todos os meses. Tem algumas que seguram um pouquinho mais os dividendos para pagar uma bolada ali ao final do 6º mês? Pode também, mas a maioria opta por pagar os 95% todo mês mesmo. HGLG, clássico de logística, extrema qualidade, vários galpões muito bons, disputado a unha por grandes empresas. Então, sem palavras, fundo imobiliário muito bom também tem. 20 cotas a um preço médio de 150,60, atualmente valendo 160 reais. Olha, para quem fala que fundo imobiliário não se valoriza, aqui uma boa valorização. Uma variação de 6,34% e uma rentabilidade de 12,79%. E também KNRI, uma estratégia mais híbrida, né, com galpão logístico, com lajes corporativas, enfim, também de extrema qualidade, muito bom. 16 cotas a um preço médio de 136,26 e atualmente R$ 145. Uma variação de
6,90 e uma rentabilidade de 24,36 devido aos dividendos. Então, carteira de fundo imobiliário, só fundo imobiliário top. Por enquanto, o Eduardo só está investindo da nata, só em coisa boa. Vamos descer aqui para ver o restinho da carteira dele. Criptomoeda, um ativo, Bitcoin, o ativo aí que nos últimos 10 anos venceu absolutamente tudo. Se você tivesse um Bitcoin aí em 2015, você teria multiplicado seu patrimônio, sei lá, 500 vezes, porque o Bitcoin valia, se eu não me engano, cento e poucos reais em 2015, e agora um Bitcoin vale na casa de 600 mil. Então, olha só, naquela época, você comprava, sei lá, 2 pizzas com Bitcoin. Hoje em dia, tu compra um apartamento bom ainda, né? Então, um ativo que, sem sombra de dúvidas, se valorizou mais que qualquer coisa nos últimos anos aí. Ele possui R$ 4.331 investidos no Bitcoin. Ele pegou um preço médio de 620 mil e atualmente valendo 613. Então uma variação aí bem pequena negativa. ETFs, já vou abrindo tudo aqui, pessoal. ETF, BDR e renda fixa. ETF, IVVB11, exposição à economia americana. Aqui é praticamente um jogo certo, né? Dentro desse ETF tem as maiores empresas do mundo que detêm um monopólio dos seus respectivos mercados, então apostar contra a economia americana definitivamente não é uma boa coisa. Pelo menos o cenário aí dos últimos 100, 150 anos não mostram ser bom investir contra a economia americana, porque a economia é que domina o mundo. Então ele tem apenas 2 posições, a um preço médio de 393 e valorizou um pouquinho para 407. Aqui eu faria um pouquinho diferente, eu investiria diretamente lá fora para ter a exposição ao mercado americano de maneira mais direta, sem ser pelo intermediador, que é o que ele está fazendo aqui comprando IVVB11, que é uma instituição brasileira que detém ali os papéis e vende para o cotista. Então é assim que funciona alguns ETFs que é comprado aqui no Brasil da Bolsa Americana. Alguma instituição brasileira compra da Bolsa Americana e você compra dessa instituição brasileira. Então é como se você estivesse comprando um ativo terceirizado, falando de maneira muito brusca, né? Mas enfim, também questão de gosto, né? O importante é ter um pouquinho da economia americana. BDR, mesma situação, você compra de um intermediário, compra de alguma instituição brasileira que comprou essa ação lá fora. T2, empresa de tecnologia, ele tem apenas 2 cotas. Não sei por que o motivo dele ter tão pouco, tanto desse ETF quanto do BDR. Preço médio 318, atualmente 351. Vocês podem ver que lá fora a valorização é praticamente garantida no longo prazo. É muito difícil perder dinheiro você comprando e ficando posicionado no longo prazo lá nos Estados Unidos. Agora, renda fixa, onde ele tem a outra metade da carteira, ele tem 103 mil investidos, e 55.945 é na renda fixa. Variação positiva de 13,65. E vamos ver o que ele tem aqui. Ele tem diversos títulos pós-fixado em 100% do CDI. Isso aqui não tem muito o que falar. Tá indo muito bem. Isso aqui é um bom caixa, que ele tem uma reserva de emergência excelente. Reserva de oportunidade também, caso ele veja algum ativo que ele considere que esteja sendo negociado barato, ele pode tirar um pouquinho desse dinheiro aqui e comprar. 100% CDI hoje em dia aí dá 15% ao ano, de maneira tranquila, sem correr risco. Então é um bom negócio sim, e por isso ele tem metade da carteira investida. Bom, batendo o olho na carteira dele assim, o que eu posso ver? É uma boa carteira, ele prefere uma carteira mais enxuta, menos pulverizada ali, principalmente entre ativos de renda variável. Respeito totalmente sua opinião. A única coisa que eu faria diferente aqui, por enquanto, pelo que eu analisei, seria ter ativos diretamente lá no exterior em vez de ter pelo intermediário. Mas de resto, carteira muito boa, desempenho muito bom também. Por último, bora dar uma olhadinha nos dividendos dele. A carteira dele é para montar uma segunda fonte de renda, então é obrigatoriamente a gente analisar os dividendos que ele está recebendo. Vamos ver como é que está esse desempenho. Vamos lá, outubro de 2024 ele recebeu 8,70. Ele tinha recém começado a investir aqui, daí depois já passou para R$ 27,00, R$ 29,00. Começo do ano em janeiro 31, depois já deu um salto bem bom ali em fevereiro para R$ 68,00, em março 114, abril 128 reais, maio quase 200, né, praticamente, junho 263, que já é um valor considerável de dividendo. Daí julho caiu um pouquinho, isso é muito pela variação de ações. As ações não pagam todos os meses, a maioria delas é a cada 3 meses.
Então você não tem aquele dividendo constante igual fundos imobiliários. No mês de agosto, as ações pagaram muito dividendo, então ele recebeu R$ 524, um valor excelente. Mês 9 ele recebeu 237 e por enquanto está provisionado R$ 130 no mês de outubro de 2025. Então também muito bom. Ele recebeu até agora no total 2.155 dias de dividendos. Então o Eduardo está indo muito bem. E é isso, pessoal. Finalizando aqui o vídeo sobre a carteira do Eduardo, agradecer ele por disponibilizar a carteira para a gente analisar. Caso você queira também ter sua carteira analisada, é só deixar o link aí na descrição, preencher o formulário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like para dizer para o YouTube que o vídeo é bom, senão o YouTube não recomenda esse vídeo para mais pessoas. Compartilha aí, compartilha com seu amigo que quer ter um conhecimento sobre investimentos, quer aprender alguma coisa, ver carteira para ter uma ideia de como é que funciona. E é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!